Fala aí, pessoal, tudo certo? Vocês estavam com saudade? Eu também estava com saudade de fazer Dubcast. E nosso convidado de hoje é ele, à noite, À Ettore noite. Swin, conhecido É ele, à como noite dublar é o muito bom. Batman. E aí, Ettore, como é que você No tá, meio mano? da noite, né? No início da madrugada. Pois é, você não trabalha. Tudo bom? Batman Hã? trabalha durante a noite, né? Não, eu sou meio notívago mesmo. É, faz parte do meu. Tem um fuso horário meio esquisito. É, de manhã não funciona muito bem, não. Mas tudo bem, vamos lá. Só na Tudo bem? correria, só no Tudo certinho? trabalho. Tem algum chat aí que eu não tô vendo nada se mexer, mas é assim mesmo, né? Não tem chat não, né? Ah, o chat, o chat, ele aparece no... Tô vendo pelo YouTube do meu celular. Ah, entendi. Então, fala aí pra nós, Ettore. Diga. Como é que você começou na carreira de dublagem? Pergunta padrão, início do É, Dubcast. eu acho que Senta... o pessoal já deve ter ouvido falar alguma coisa assim, porque não começou assim meio que na insistência mesmo, né? Porque eu meio que fugi um pouco da dublagem no início, mas não consegui escapar não. Porque quando eu comecei eu conheci, né, o pessoal que fazia dublagem, que fazia teatro também. Eu conheci a Miriam Fischer, né? Quando eu estava começando a batalhar teatro, assim. Então a gente se conheceu assim e a coisa de comentar de dublagem, né? Aí, depois de um tempo, eu fui ver uma dublagem, porque não era minha, nunca foi meu interesse, né? A gente, quando começa a carreira de ator, assim, né? Pelo menos naquela época, né? Acho que sempre assim, né? A pessoa quer fazer teatro, pensa num teatro com luz, plateia, público, aplauso, uma coisa, né? Quando Um pensa em canhão na teatro... cara. Quando pensa em teatro, a É, uma primeira coisa que me coisa passa pra é... fora, né? Aí quando eu fui ver da dublagem, era uma coisa toda. Um lugar, todo mundo amontoado no microfone, uma coisa, um estúdio velho, né? Tudo uma bembe, assim, meio. Que era meio assim os estúdios no Rio na época, né? Aquele nheco, 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 todo mundo amontoado, uma fumaceira ali dentro, aquela fumaça no facho da luz. Eu falei, Deus me livre, Mira, trabalhar num lugar desse. Você viu aquilo, não Achar queria. horrível. Vocês ficam se enganando aí, achando que estão. Que não tem nada a ver com o teatro, né? Outra parada, né? Mas não era minha, entendeu? Então eu meio que resisti um pouco, né? Tanto isso aconteceu acho que foi em 81, se eu não me engano, no início dos anos 80. E eu só fui dublar mesmo no final de 86, entendeu? Então demorei um tempinho ainda, né? Ainda me insisti um pouquinho. A gente fazia 3 peças por ano, então não tinha muito tempo para ou fazer uma coisa ou outra, né? Tanto que quando eu comecei a dublar, eu meio que não deixei de fazer, mas, né, diminuiu consideravelmente a possibilidade de tempo, né? Ainda mais quando eu comecei a dirigir, depois de dublar 8 anos, eu comecei a dirigir, né? E achei que ainda era cedo para dirigir, né? Naquela época o pessoal começava a dirigir depois de 10 anos dublando, né? Que era um padrão, assim. Eu comecei com 8, eu já achava meio cedo. Hoje em dia o pessoal começa a dublar, já quer dirigir ano que vem, né? Então é uma coisa meio que, né? É outro tempo, era uma outra época, né? Então, até hoje eu não sou público de dublagem. Eu gosto muito de fazer, eu criei um método de ensino, né? Que eu dou aula de dublagem, a partir da minha experiência. Porque a dublagem não tem um método, não tem uma cadeira universitária. Opa, minha mão é um problema. É, uma Tranquilo. cadeira universitária, uma matéria, né? Nas universidades de dublagem, não existe isso. E não tem um método, né? Como tem de teatro Stanislavski, enfim, tem vários métodos, né? A dublagem não tem. E quem ensina dublagem ensina o que aprendeu, né? É uma coisa meio autodidata, né? O E pessoal... eu. Oi? O pessoal vai ensinando conforme aprendeu as coisas e tal. Então é isso, né? Não é uma coisa meio que não tem uma convenção, tem acordo de trabalho, né? Tem uma coisa meio que
um senso comum, e isso varia muito de experiência para experiência, né? Eu vejo muitas pessoas que dublam há algum tempo. Eu, quando comecei a dirigir, eu comecei a perceber isso. Eu dublo há 35 anos, vai fazer 36. Eu comecei a dirigir, né, com 8 anos. Eu dirigi durante 21 anos nessa minha trajetória, né? Eu parei de dirigir quando mudei para São Paulo, em 2015. Ainda dirigi uma sériezinha aqui de 10 episódios em 2017, mas isso aí foi um acidente de percurso. Quando eu vim para cá, eu meio que eu meio que 21 anos dirigindo, acho que já atingi eu sempre me coloquei assim, as pessoas diziam: "Você é diretor?" Eu falei: "Não, eu estou diretor, né? Até quando eu não sei, porque eu nunca quis ser dublador também, né? Sabe aquela coisa, né?" Então, diretor era um cargo assim que me auferiram e me tratavam no Rio como eu era mais conhecido como diretor do que como dublador. Eu não parei de dublar porque eu mesmo me escalava, porque se dependesse das pessoas também, elas deixam de te escalar quando você está dirigindo, né? Mesmo assim, eu consegui trabalhar, consegui fazer meus personagens ainda. Muito pouco, se eu tivesse só dublado, eu teria feito muito mais, né? Então, sempre você tem que compensar uma coisa com a outra, né? O teatro você deixa de fazer muito, né? Dublar, quando você começa a dirigir também você dubla menos, e a coisa vai assim, é assim mesmo, né? Então não dá para abarcar o mundo com as pernas. Você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tem gente até, né, até faz, mas, né, tem que deixar os outros fazerem também, né? Mas então é isso, né? E dublar, e a coisa de dublar, cada um ensina aquilo que aprendeu, né? Sim. E eu, além disso, paralelamente, eu também quando eu comecei a dublar, eu comecei a cantar os meus personagens. Que eu venho do teatro, a gente cantava teatro musical, teatro de revista, aqueles teatros de esquete, se fazia muito nos anos 80, 90, 2000. Então eu sempre fiz isso. Então eu comecei a cantar e comecei a ver que as pessoas com quem eu fazia as músicas tinham sempre um grupinho que cantava para todo mundo. Quando eu comecei a dirigir, eu tentei fazer alguns trabalhos de música, eu colocava os personagens que dublavam cantando, né? Eu comecei a fazer isso no Garfield, lá em 96. Garfield and Friends. Eu fazia o Johnny, que tinha músicas. Eu comecei a fazer com a Penha, na época, ela fazia as versões, eu dirigia a música, que eram 2 canais, era uma coisa meio precária em termos técnicos, entendeu? Era o máximo que a gente podia fazer. Então eu colocava o Carlos Marques, que fazia o Garfield, para cantar. Ele ficou maravilhado na época, porque ninguém deixava ele cantar os personagens dele, né? Mesmo que não cantasse, ficava dentro do personagem, com a voz, uma coisa meio declamada. Muitos atores usam esse recurso, né? Por que não o personagem cantar? E tinham outros que cantavam até, né? Aí você vai descobrindo o talento de pessoas que vão perdendo medo, né? E vai dando oportunidade para todo mundo. Eu sempre fiz isso, né? Como diretor também, que começou nos anos 90 no Rio. Passou fatalmente pelas minhas mãos. Se não me usou para abrir a porta também por lá, né? Dublei com ele, faziam muito isso. Passavam por mim que eu dava oportunidade para as pessoas, né? Eu não gostava de fazer teste com as pessoas. Eu conversava e sabia de onde eu fez curso com alguém. Naquela época estavam aparecendo cursos assim, né? Então eu sempre fui de dar oportunidade para os outros, né? Que eu acho que tem espaço para todo mundo. Sim. E a nossa carreira também eu comecei a fazer com as jovens, adolescentes, e fui fazendo os mais balzaquianos, e fui né? Você vai fazendo outras camadas de personagens, né? Sim. Fazendo vilões que são mais interessantes. É uma coisa que não tem uma rotina dublar, né? Mesmo você dentro de uma faixa que você fica daquela tal da zona de conforto, que eu acho uma coisa meio furada isso, né? Que você acaba fazendo uma coisa meio técnica, automática, mecânica, e fica um clichêzinho que eles costumavam falar antigamente, né? Que dublagem era um clichê. Eu acho que dublagem não é nada disso, né? Dublagem é interpretação, basicamente, né? Sim. E outras coisas, né? Que eu agrego dentro dessa minha experiência. Então é isso. Você queria perguntar alguma coisa, eu não deixo ninguém falar, viu? Não, eu só... É que sempre que a gente faz o Dubcast, a gente fala assim, como que entrou na carreira, e queria que você citasse... Pois é, então. Eu entrei assim, né? Eu fui meio que
tava meio, né, fazendo teatro, a gente sempre fazia, era uma coisa legal, você, né, você tem aquela coisa, né, o prazer de estar em cena, ser aplaudido e descobrindo as coisas. A gente fazia muitos personagens, né? Por isso que eu também fui parar na dublagem, que as pessoas falavam, a gente fazia 9, 10 personagens numa peça, então você tinha que ter uma certa, né, ousadia para tentar, né, diferenciar um personagem do outro, né? Tinham atores que faziam né, trabalho de caricaturização, de caracterizar o seu personagem, né? Sim. Um cavanhaque, uma peruquinha, umas coisas assim, né? E entrar naquele personagem. Então era uma brincadeira meio assim que a gente fazia, já na leitura, né? Então eu trabalhei com o Oune Casarré, que era dublador também, e a gente fazia cenas assim e falava, você tem que dublar. O Niso Neto também era outro que ficava me enchendo o saco, você tem que dublar. A gente trabalhava junto com dubladores e eu sempre ouvia isso, né? E gostei da brincadeira, né? De ficar fazendo vários personagens, né? Foi aí que você se convenceu a fazer a dublagem. Porque na época eu já era profissional, então eu não... Que hoje em dia tem gente que faz teatro para ter um registro para poder dublar, né? Isso na minha época era inimaginável, né? Eu, quando comecei a dublar, as pessoas, quando eu falava que estava dublando, eu ouvia assim, você não tem medo de se machucar, não? Eu falei, como assim? Eles pensavam que era dublê de corpo, né? Não tinha essa consciência de dublagem, né? Falava que fazia dublagem, pensava que era dublê disso. Falei, não, eu trabalho com a voz, não tem o menor perigo, não. O perigo é ficar rouco, de repente. Perder a voz, né? Sei lá. Fazer um personagem que não é pra você, o perigo que corre é esse, fora isso, não. Então, não tinha essa... E tinha um certo preconceito também na própria classe artística, né? Que era considerado um trabalho de terceira categoria, né? Que eu ouvi muito isso, de gente que... Tinha muito mesmo isso. Pessoas muito de rádio, né? No início era o pessoal da rádio, que eram os radioatores, então tinha aquela impostação meio rádio nacional, com os R's, e tinha toda uma impostação, e tinha uma questão de honra, de falar aquele texto que estava escrito ali. Mas dublagem não é isso, dublagem a gente faz versão, a gente não faz tradução, a gente não lê tradução, né? Então tinha esse preconceito mesmo da categoria, né? Dizer que a pessoa não conseguia fazer... Fala dublagem, mas você não faz novela, você não conseguiu fazer novela. Você não consegue fazer uma peça, aí você acaba na dublagem, entendeu? E mesmo assim, profissionais que estão até hoje na dublagem, eu ouvi muito gente dizer, em entrevistas inclusive, né? Nessa esclerosada dessa Leda Nagler aí, eu já vi uma dubladora falando que ela estava na dublagem, mas aquilo era o plano B, né? Como se fosse um nível mais que ela queria mesmo fazer televisão, teatro, né? Então, por que vai fazer uma entrevista sobre dublagem? Vai fazer a entrevista sobre televisão, teatro, quando você for chamado agora. Não, é a coisa do preconceito que eu acho que ainda tem. Acho que ainda tem, não hoje em dia, né? Acho que a internet botou esse pessoal também meio que gosta dessa massagem no ego aí, né? Eu entrei nesse negócio na dublagem. Os ilustres, os famosos que ninguém sabe quem são. Oi? Não, eu entrei nesse negócio da dublagem por causa da internet. Lá pra 2015, a gente teve a... 2015. Eu tava vindo pra São Paulo em 2015. 2015, sei lá, 2015 é o ano que eu considero o melhor ano da minha vida. Tava tendo aquela polêmica da Peach dublando Mortal Kombat. Aí... Foi perguntado, né, na época. Tava aquele negócio lá de... pra ser ator tem que ser dublador e tal. Aí eu até comentei pra ser dublador tem que ser ator. E tem muito ator que não consegue... Dublagem não é talento, né? É uma coisa mais técnica. Uma coisa mais de coordenação motora, né? Uma coisa mais nesse sentido, assim. De reflexo, de atenção, Tem pessoas que têm mais dificuldade, mas eu não posso dizer que ninguém é capaz de dublar. Aí depende de cada um. Mas tem alguns, né? Não muitos. Tem alguns que não conseguem nem se dublar. Faz uma cena e não consegue se reproduzir aquilo que fez, né? Por essa coisa dessa né?
sei lá, uma coisa meio oh, meu Deus, a falta de coordenação, esqueci o termo, mas enfim. Dicção. Não, é bom, enfim, uma coisa meio... Ó, o Felipe Beatbox tá falando aqui, ó, hoje em dia tá bem melhor. A dublagem evoluiu bastante. Evoluiu a parte técnica, né? Evoluiu bastante, porque a gente ficou meio que refém do digital, né? Tanto que a gente faz tudo sozinho, né? Pra você foi muito complicado fazer dublagem na pandemia, home studio, tudo não, mais? me adaptei quase que instantaneamente. Porque era uma coisa que, né? Acho que algumas pessoas perceberam isso só com o evento da pandemia, né? Porque a dublagem é uma das funções do ator que não necessita da sua presença física para ela acontecer, né? A gente trabalha com áudio, né? Mesmo no estúdio, a gente fizer barulho tem que fazer de novo. Então a presença física é completamente dispensável, né? E a coisa da mobilidade, né? Você percebe que para que você ficar para lá e para cá, né? De um estúdio para outro, você perde tempo. Você fazer 1 hora no estúdio, você despende pelo menos umas 3 horas, no mínimo, para você fazer 1 hora. Às vezes você vai no estúdio para fazer uma bobagemzinha. Tanto que você tenta juntar um horário no outro para compensar a sua saída, para você não ficar saindo. Você gasta dinheiro, você perde tempo, você se estressa, você pega trânsito. Você faz, enfim. Para que isso, gente? Geralmente quando... Não é teatro, não é cinema, não é televisão que precisa da sua imagem, né? Você acha que... Até essa parte já foi feita também na pandemia, remotamente. Agora a dublagem é completamente desnecessária a presença. Isso os empresários brasileiros, então, eles devem estar adorando, né? Não precisa ter um espaço físico, não precisa dar cafezinho o dia inteiro, não precisa gastar dinheiro com ar-condicionado, não tem mais script para ficar tirando 3 cópias para cada produção. Olha a economia que faz. Isso aí o empresário também não gosta disso. E a gente não precisa, rapaz. Eu posso dublar aqui um horário, dou 10 minutinhos, eu dublo pro Rio. Eu dou mais 10 minutinhos, eu dublo sei lá para onde. Entendeu? Faço um game. É só organizar a sua agenda, você não sai do lugar. Isso. Você não gasta energia para se deslocar, que nem uma barata tonta para lá e para cá, né? Você não gasta dinheiro comendo na rua, que fatalmente você vai comer na rua, sim, vai se alimentar mal, você vai gastar tudo, né? Então você não precisa disso, gente. Fazer... Não é melhor, é o que... não tem outro... Mais vantajoso, então, vamos dizer assim. Não, como é que eu dizer? Não é um marco, é antes e depois, entendeu? Antes da pandemia e depois da pandemia. As pessoas precisam desse choque de realidade para encarar a realidade, né? E reconfigurar a vida, né? Porque, inclusive, em termos até de energia, que eu falei, né? Em termos de energia, você economiza até energia mesmo astral, né? Tem pessoas que você ir naquele lugar para encontrar aquela pessoa. Às vezes você encontra tanta gente desagradável, né? Que mesmo você tendo uma energia positiva, isso não tem como fugir, né? Mais com menos dá menos, filho. Você vai trazer uma energia negativa, ainda vai te derrubar, entendeu? Você pega uma gripe no estúdio, então a gente vivia gripado. Entra outro, e pega e cuspe no estúdio, você pega na mão do cuspe do outro, que cuspiu. Sabe, se você pensar, só tem vantagem, gente. Eu não vejo desvantagem nenhuma fazer remoto. Inclusive eu dou aula só remotamente. Que presencialmente também não é outro aprendizado, entendeu? O remoto. Que você está no veículo que você tem que estar. Não tem aquela coisa de ficar um envergonhado do outro aqui, que fica uma bagunça que ninguém ouve, atrapalha, não presta atenção. Que a gente aprende com os outros fazendo. Você aprende com os outros errando. Foi como eu aprendi. Eu estava falando quando eu fui fazer, eu caí na dublagem, eu fui contratado como estagiário. Eu não fui lá. Tava precisando, me levaram lá para dentro, me jogaram lá dentro. Fui batendo cartão de 8h42 até 17h40 e alguma coisa assim. Era o dia inteiro, de segunda a sexta, entendeu? Então eu aprendi assim, dentro do estúdio, de vários estúdios, vendo todo mundo dublar ali dentro, naquele ambiente. E é isso aqui. A aula presencial é uma enganação. É enganação. Eu sou sincero, filho. Eu sofro de sincericídio desde que eu
me entendo por gente, entendeu? É aqui, o veículo é aqui, você aprende muito mais. Eu dou aula aqui desde de 2020. Em junho, a gente parou em março, né? Abril, em maio a gente já estava aqui. Foram 2 meses para organizar um esqueminha para fazer. Eu estou até hoje. Não faço mais presencial. A gente faz presencial, por exemplo, um lançamento de uma daquelas frescuras de confidencialidade, né? Aí você vai no estúdio, você vai uma vez, vai lá, faz uma coisa. É até um evento, você vai no estúdio. Aí tudo bem, pô. Agora, esse dia a dia que a gente faz é completamente desnecessário. E é completamente dispensável os estúdios, não precisa mais. Né? Deixa a equipe técnica lá. O diretor, se quiser ir lá, também o diretor virou técnico, né? E eu parei de dirigir, inclusive, por conta disso. Quando migrou do analógico para o digital, a gente ficou refém do digital, como eu disse, né? A gente ficou refém e o diretor foi virando um editor de imagem. Que fica ali no Pro Tools e puxa, estica, comprime e faz de novo. Não é essa a minha... Eu não gosto disso, entendeu? Eu gosto da coisa mais artesanal, de estar ali dentro do estúdio, dirigindo 5 bocas falando ao mesmo tempo. Né? Fulano, não fala... Quer ouvir? Bota para ouvir a lamento que você fez. A gente, é isso, né? Tá ali junto, que nem um maestro ali, né? Eu lembro muito da Marlene Costa, que parecia uma maestrina ali na frente. Nessa época todo mundo era meio doido. Então era assim que a gente trabalhava, né? De estar ali. Fulano entra, né? Eu trabalhei muito com Vera Miranda, quem conheceu Vera, que fazia Sharon Stone, ela já faleceu há muito tempo. Eu gostava muito do trabalho dela. Então a Vera, ela tinha um problema de miopia, que ela enxergava muito, né? Ela tinha que estar com o texto assim para ver. E aquela coisa de ver e olhar para lá, ela sempre entrava no som e a gente tem um delayzinho já no sério, não tinha Pro Tools para puxar, né? Então a gente tinha que reger mesmo o ator para entrar. Aí eu trabalhava com ela com a caneta assim, entra nas falas, nas entradas, eu entrava e ela ia. Aí ela ia no certinho, cara. Né? Você tem que estar ali, é que nem você montar num animal e... né? Nada, nenhum menosprezar o dublador, mas é tipo isso, né? Você tá junto ali, né? Isso é que eu gostava. Eu não gosto dessa coisa de ficar isolado numa coisa ali. Me dá sono, cara, ver uma cena 10 vezes a mesma cena. Se tiver um ator, você vê a cena 10 vezes. É muito chato. Virou um trabalho muito mecânico, muito técnico demais pra minha cabeça, entendeu? Já é um trabalho técnico, né? Até o momento... Se você não tiver pelo menos o prazer de fazer, de saber fazer e tentar ir ali no limite para deixarem você fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de ver uma cena uma vez e fazer. Eu sou meio kamikaze, assim, sabe? Eu gosto de ir no sem rede, eu me jogo e vou. Eu vejo uma vez, eu ensino a dublar como eu dublo. Não faço os alunos fazerem isso, porque eu também não sou. Não fico incitando ninguém a ser... Eu aprendi bastante isso aí. Mas eu sou assim, entendeu? Então eu ensino o aluno a saber fazer. O importante... Só que eu ficar editando para ver ficar bonitinho, não é meu curso, não. Meu curso é para saber fazer. É entender saber você fazer para alguém editar e lá finalizar e ficar lindo, né? Esse é o meu... Eu preparo o dublador para isso. Fazer como eu faço. Se entendeu a cena de primeira, dá para fazer também. Mas o exercício é esse, né? Fica aquela cena passando ali várias vezes, aqui no remoto, você vê, um aluno vai gravando, você vê de novo a cena, você ensaia quantas vezes você quiser, mesmo você não fazendo a cena, você pode ensaiar do colega, você tira o som, ensaio não atrapalha ninguém. Você aprende muito mais, rapaz, o aprendizado é muito superior, não tem comparação. Não tem comparação. E eu dou aula aqui em São Paulo desde 2017, foi quando eu comecei a dar aula aqui. Então eu dei 3 anos de aula ali presencial, e eu faço essa comparação assim, e não dou mais aula presencial, porque não eu vou me sentir enganando Você prefere online mesmo, né? Não prefiro, não, é muito superior. Não prefiro, não tem outra alternativa. Tem uma perguntinha aqui do Ramon dos Anjos, ele pergunta aqui: teve alguém que você se inspirou na dublagem? Você viu a dublagem de uma pessoa, um dublador, você se inspirou nela? Tem, muita gente, mas tinha muita gente. Muitos atores, assim, inspiravam a gente, né? Muitos, eu tenho alguns, assim, né?
Agora, de atores, assim, Domício Costa, aquele da Rádio Nacional, trabalhar com aquela pessoa ali, Valdir Pérez, sabe, Armando Costa, Amaury Costa, era meio daquela coisa, daquela escola antiga, mas eram atores, assim, Antônio Patinho, né, ele tinha um mau humor para dublar, ele não gostava de dublar, mas ele era um ator maravilhoso, né, e que fazia o Tio Patinhas. Tinha, assim, Magalhães Graça, né, esses atores, assim, atrizes, eu vi Dona Estelita Bell dublando, né, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dela. Ai, meu Deus. Muita gente que eu vi dublando, assim, Sônia Ferreira, Sônia de Moraes, essas atrizes antigas, assim, da dublagem, né? Selma Lopes também, que ainda está viva aí, né? É dessa escola, assim, né? E a coisa do que me inspirou, assim, na parte de versão de dublagem era o André Filho, cara. Que eu fiz alguns filmes que a gente ficava assim, né? Sempre fazia algum protagonista, fazia algum personagem que a gente dublava junto. Então, às vezes, você tava ali na bancada fazendo um personagem, né? Contracenando assim. E uma vez eu fiz um filme, não sei se era não sei se era aquele Rambo, algum daqueles Rambos, que tinha um bifezinho assim, aí você, né? Ele franquia Rambo do ele Stallone, viu a cena uma vez, assim, ele via a cena uma vez e em silêncio ele olhava aquele texto assim, olhava o cara, ele ficava ali ouvindo, ele grava. Aí tu falava, oi? E o cara ia. Aí você acompanhava, aí você não achava o texto que ele estava falando, né? Mas era mais ou menos ali, você fala, caraca, deixa eu ligar lá, porque se eu ficar olhando aqui eu tô fodido. E é assim, cara, que o cara fazia, né? É a versão. E ele entendia a cena e o texto era um rascunho, era como, né, uma tradução, não é uma Bíblia sagrada, um texto consagrado que você tem que ler. Se você não ler aquele texto, você vai ser processado, né? Não é assim. Isso é um texto muito mal traduzido, às vezes, que tem que fazer uma versão, né? E o cara fazia isso, assim, né? De primeira, rapaz, porque ele já dublava há muitos anos, né? O cara já era galã. Oi? Salvava a produção. Não, não é salvar a produção. Esse é o trabalho do dublador, né? Não é ler o que está escrito ali, tentar, com três inflexõezinhas, e tentar fazer uma musiquinha, uma prosódiazinha para tentar enganar, dizer que está interpretando. Não é isso, dublagem. Dublagem basta da sua percepção, né? Tu vê que o cara entendia o que ele estava fazendo ali. De primeira que era um ator que ele já fazia, né? Isso você já tem uma certa intimidade. Isso eu fui perceber depois, quando eu comecei a dublar atores que envelheceram junto comigo, né? Então, tudo isso a gente vai, né, agregando ao nosso conhecimento e é o que eu ensino, é tudo isso que eu aprendi com todas essas pessoas. E eu dirigi muitos anos, né? Eu nem consegui dirigir, eu acho, o André Filho, eu escalei ele uma vez, ele fez, mas foi muito pouco, porque ele morreu logo depois, né? Ele morreu em 96, eu comecei a dirigir em 94, eu fui para a Herbert em 95. 96? Acho que ele já tá... Foi. Eu comecei a dirigir na Herbert em 95. 96 foi o ano que eu nasci. Então, ele morreu em 96. Mas acho que ele já estava um pouco afastado, né? Não estava trabalhando, porque ele estava meio doente. Então eu não peguei ele para trabalhar. Mas as outras pessoas, daquela época, todos O Antônio Patinho era muito engraçado, quando eu comecei a dirigir lá. Eu peguei uma série que ele era protagonista. Ele fazia muito televisão, ele era ator de teatro, de televisão, ele era muito bom ator. Mas na dublagem ele não tinha muita paciência para dublar. Depois de um tempo você também entende a pessoa, né? Porque depois do tempo ele também cansa. E aí quando eu comecei a dirigir, a gente dirigia dentro do estúdio, ficava ali junto, né? O técnico ficava atrás, a gente ficava ali com o diretor, com o dublador atrás. Aí ele fazia o principal, cara. Aí eu tava ali, era eu e ele, e depois eu pegava primeiro, eu fazia o esquema, né? Eu botava ele sozinho nas cenas que ele tinha sozinho. O esquema que a gente fazia era assim, depois ia chamando as pessoas e ia tirando as pessoas, né? O esquema era assim, só tinham 2 canais. Então a gente tinha que fazer esse esquema todo antes para fazer uma tabela, escalar as pessoas para ir pro estúdio, né? Então, nessas cenas que ele estava sozinho,
Aí ele falava uma coisa, eu falava assim, Patinho, tá, passou um pouquinho. Ele na bancada, ele olhava pra mim assim. Eu falava, caralho. Eu com o técnico, com o operador, eu falava, caceta, e agora? Fala, não, cara, não vou me intimidar, né? Fala, passou. Aí eu falei, você quer ver, Patinho? Não, eu faço. Se você quiser ver, o menino bate pra você ver. Aí você começa a se defender, né? Sim. Tá curto, não vai deixar, cara. Sou eu que tô dirigindo, né? Então, dá licença. Mas também fui aprendendo a dirigir com essas pessoas, cara. Eu não posso me intimidar, né? Com uma pessoa, só porque eu tô começando a dirigir. Mas tem muita gente que também passa por isso hoje em dia, né? De dirigir, né? Até comigo as pessoas, tem gente que eu não conheço que dirige. Mas eu não faço esse tipo de coisa, né? A não ser que me pare, aí eu fico meio pé da vida mesmo. Porque hoje em dia, eu não gosto de ver uma cena duas vezes. Só, né? Eu gosto de ver a cena, já entendi aquela cena toda. Eu quero gravar logo, pra ver se dá, né? E se eu errar, se eu não perceber alguma coisa, eu falo, bota ali nessa coisa que eu não percebi aqui. Aí eu vejo e falo, agora vamos tentar gravar. Aí eu tento gravar até onde eu marquei pra ensaiar, né? Se eu errar, a gente erra muito. Sim. A gente erra sempre. Se a gente não errar, não acerta. Tem dias que a gente consegue cumprir aquilo tudo que a gente pensou em fazer. Mas tem dias que não, você vai tropeçando, e vai tropeçando, vai tropeçando. Aí tem uns operadores, uns diretores meio que não tem muita experiência, começam a editar quando você erra. Começam a editar quando você erra. Aí eu já vou ficando meio puto mesmo com isso, cara. Deixa eu terminar, filho. Deixa eu errar pra cacete. E deixa eu terminar, que quando eu terminar, se não esqueça, não tem memória para armazenar mais tudo isso, entendeu? A gente tem que usar muito memória fotográfica, né? E fazer todo esse trabalho que a gente faz. É um tempo muito reduzido, então você tem que ter né? Deixa eu terminar, filho. Depois eu refaço tudo de novo. Não tem problema, eu faço 10 vezes. Eu não tenho esse problema comigo. Tem uns dubladores que aproveita ali o... Não, eu faço de novo. Não tem o menor problema com isso, né? Mas deixa eu fazer o que eu pensei em fazer. Se não der certo, agora se eu errei, deixa eu continuar. Deixa eu terminar até ali, tudo bem, eu vou. Bebo uma água, você vai editar, porque é um saco essa coisa, né? O diretor virou editor de imagem, então ele fica editando esse trechinho que você fez. Se ficou legal, você continua, né? Agora, se começa a me parar, aí você arrumou um inimigo comigo, porque eu não gosto. Deixa eu fazer, filho. Eu posso fazer quantas vezes você quiser. Pra agora, ser eu não vou inimigo fazer do também Batman, do jeito que você quer, não. Eu vou fazer do jeito que está ali. Eu não altero nem adultero a obra de ninguém. Coloca isso aqui pra mim, não pra você, não, nem pra mim, nem pra ninguém. Também não tem isso comigo, não. Fulano falou assim, conserta com fulano. Ele errou, eu não vou errar porque ele errou. Tem uma mentalidade meio assim, né? Os diretores que erram lá e não querem consertar o erro. Sai errando o filme inteiro. Gente. Caramba. É. E nomes em inglês, às vezes suprime uma sílaba. Eu falo, pô, e se aparecer a legenda ali? Aí eu falei, ali a legenda, cara. Não, pelo amor de Deus, eu não vou falar errado, não. Então você escala outra pessoa que faça isso. Caramba. Porra, conserta o erro, meu querido. Não é? Não acumula a bosta. Vai dar merda isso em algum momento. É falta de competência, entendeu? De autoridade, sei lá, de saber o que tá fazendo também, né? É isso. Então a direção também não me atrai, né? O que eu gosto mesmo é de dublar. E de ensinar eu gosto muito. Eu também. Eu gosto muito da aula. Eu gosto do negócio de dublar. Eu não sonho com o negócio da direção. Tem coisa que eu gosto de liderar, tem coisa que eu já sou melhor. Você é ator também? Eu sou ator. Você é ator? Eu sou ator, você é ator? dublador. Inclusive, você é dublador também? Sim, eu comecei o podcast pela paixão da dublagem. Tanto que foi em 2015 que eu decidi ser ator. Foi quando considero o melhor ano da minha vida por causa dessa escolha de dublagem, por começar a conhecer alguns dubladores. Até tava pensando assim, tipo, por experiência própria, porque eu ainda não tenho home studio nem nada. Eu até gosto desse negócio de ir pros estúdios pra ir dublar. Não, tem essa. Mas você há de convir que depois de um tempo isso fica muito desgastante e muito, às vezes, até desagradável. Dependendo do lugar que você vai, as pessoas se encontrem. Tem até um negócio que eu não consegui... Nem tudo são flores, né?
Ainda mais hoje em dia, né? Que as pessoas se revelaram uma outra categoria de ser humano aí que fica meio difícil conviver com essa gente, né? Então eu prefiro evitar esse tipo de contato, mesmo que seja em termos energéticos mesmo, eu prefiro evitar. Tá muito bom assim, rapaz. Não tem vontade, não. Tem até um Agora, detalhe. aquela coisa, a gente não se encontra mais, vamos marcar um encontro pra gente. Cadê? Então não é vontade de se encontrar, gente. Tipo, Não é vontade de se encontrar, me desculpa, mas não é, né? Se fosse, a gente marcava um encontro pra todo mundo se ver. Não rola, né? Não rola. Assim, eu gosto desse negócio de ir pros estúdios, né? A sensação de ser chamado. Eu comecei a... Minha primeira escala foi ano passado. Tava conversando com um dublador que inclusive já tem podcast com ele aqui, né? Quem é o dublador? Foi com o Cadu Rocha. Tava eu conversando um pouquinho assim, ali e tal. Aí eu recebi uma mensagem assim: Oi, Rafael, tudo bem? Aí eu não sabia quem era, tava no número desconhecido. Aí pensei, vixe, o que será que é, hein? Aí falou assim: aqui é a fulana do estúdio tal. Por dentro, tava assim: Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí outra parte falando: Calma, pode ser qualquer coisa, calma. Aí lá, podemos marcar a escala? Tá passando uma escala, é isso? Tava te passando uma escala, é isso? Tava querendo marcar uma escala, tipo, pronto, legal. Vitória. Ainda bem. Eu tava... Eu tava planejando ter escala em 2020. Chegar nos estúdios, fazer visita, tomar café, tudo mais. Aí a pandemia veio, né? Aí a pandemia, nossa, atrapalhou tudo. Mas isso aí é uma coisa que também não dá pra ficar, né, conjecturando. Isso aí Aí eu tive... tem como. O negócio é se adaptar, entendeu? Não tem como também ficar saudosista de uma coisa que de repente mudou mesmo e não tem uma... Eu acho que não tem volta não, sabe? É um divisor de águas, eu diria. Há tempo que eu estava tentando lembrar aquela época. Eu tenho uma memória meio prejudicada por essa coisa de decorar muito o que a gente faz. Porque a gente não decora texto, né? A gente decora outras coisas. Entendi o E conceito essa da parte, cena. né, compromete um pouco nome. Eu fico, caramba, nome eu tenho o maior problema de lembrar nome. Eu, se fosse historiador, eu tava ferrado, cara. Aí tem... Não ia lembrar nada, mas... Aí eu tive algumas escalas esse ano, tive algumas assim, aí parou de chamar, continua na luta, continua no aguardo, né? Mas não pode desanimar não, viu? Porque não tô desanimando, não. É o que eu sempre falo também às vezes para os meus alunos. Gente, não é questão de querer comparar, né? Mas eu, como nunca quis dublar na vida, eu tô dublando há 35 anos, então a pessoa que já quer, já tem uma força que eu não tinha, né? Eu acho que consegue muito mais, claro que consegue, né? Depende da pessoa. Eu tenho um aluno que é muito bom dublador hoje em dia, mas que se alguém visse quando começou na primeira aula comigo, ele mesmo dizia: eu não tenho a menor condição de fazer isso. Eu falei: meu querido, se você quiser, você vai ter. Tem que continuar Vai depender de você. Tal. Não vai depender de mim, né? Vai depender da sua vontade, da sua disponibilidade de aprender e da sua disposição de encarar esse mercado que é competitivo. O cara tá aí dublando, né? E é bom, rapaz. Eu percebi isso porque quando eu dou aula, eu dirigi muitos anos, então eu direciono os personagens como se fosse um filme, um esquema que eu vou dirigir, né? Então, cada aluno ou cada 2 alunos vão ter um personagem, né, dentro do seu perfil, assim, digamos, né, de idade, de estilo, até que a gente vai descobrindo o estilo de cada um, né? Eu, quando eu percebi que dirigir era você saber escalar, porque você já está com o filme praticamente pronto, né? É só ir para o estúdio e ficar apitando lá, que nem guarda de trânsito. Quer dizer, né, antigamente. A gente sabendo escalar, já estava com o filme, 80% do filme pronto, garantido. Tanto que quando eu dirigia, eu gostava de pegar o filme, saber quem ia dublar, ou se não tinha boneco nenhum, já pensava em quem eu escalava, já marcava, já começava com aquele principal para garantir o filme inteiro, já primeiro horário eu já tentava garantir o principal. E depois eu ia fazendo as outras. Que aí eu ia conseguindo quem eu queria para os
personagens menores também. Que eu gostava de escalar gente boa pra fazer tudo que é personagem, né? Eu peguei uma vez, numa época, dirigir aqueles Suits, Homens de Terno. Ah, sim. Que, eu soube que eu já tinha dublado aquele ator. Inclusive, outro dia eu vi um filme que eu falei, caramba, se eu soubesse disso, eu teria feito ele. Que já mudou o estúdio, podia mudar o dublador também. Mas eu gostava de escalar os personagens periféricos, sempre os melhores que eu pudesse escalar, né? Não de nome, mas dando também oportunidade para outras pessoas mais jovens, né? Eu dirigi uma época uma série chamada... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro. Era um cara canastrão, que era até o Ronaldo Júlio que fazia. Oh, meu Deus. Turi, tem uma perguntinha aqui do... Eu vou lembrar. É meu problema com o nome. Tudo tranquilo. Tem uma perguntinha aqui do Giovanni. Ele queria saber aqui, ó, tem algum personagem preferido que você já fez? Eu vou chutar pro Batman. Cara, não é porque eu gostaria de ter sido, viu? Porque eu não tive acesso ao personagem. Eu dublei sem imagem o personagem. Adoraria que tivesse sido também. Ué, mas não foi, não. Mas teve a trilogia do Cavaleiro das Trevas, não teve? Sim, eu não vi nenhum deles. Eu dublei no escuro. Ué, porque era lançado. Sim. Como que funcionou? Eu, inclusive, dei entrevista sobre isso. Mas você fez o filme no mas som. não viu imagem? Fiquei no som, Tinha. Mas isso aí é só pra games, não é? Não, filho. Pra filme mesmo, pra sacanear o dublador. Porque eles fazem isso com brasileiro, eles não fazem isso com americano, né? Com outro... Não, país desenvolvido, eles não fazem isso. Mas eles fazem isso com a gente. Por causa de pirataria, eu falei sim. E eu com isso, né? Sou pirata, por acaso? Não tenho... Eu não tenho, cara. Eu falei, inclusive, numa entrevista que eu fiz com a Warner para um evento mundial que teve sobre o Batman. Eu pensei que fosse sobre o personagem, mas era sobre os dubladores do Batman, exatamente dessa trilogia do Christian Bale. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não sei, foi até no Discord que eu falei com você que fiz essa entrevista, né? Sim. Tive que fazer isso aqui. Ai, caramba, desculpa aí. E falei que há tanta burocracia, né? Queriam entrar aqui para configurar meu note. Eu falei, caramba, vou mandar esse povo pra cá do... Já sempre fui meio pé da vida com o pessoal da Warner, né? Porque eles gostam de sacanear a gente, né? Falei, quer saber? Eu vou mandar esse pro inferno. Tem um monte de gente que fez o Batman, pô, 1 menos 1 vai fazer a mesma falta. Aí depois de um tempo eu falei, quer saber? Eu vou fazer sim. Aí mandei. Quando eu entrei na sala que eu vi que era o... Que eu falei, caraca, se eu não viesse, não ia ter, né? Aí perguntaram exatamente isso. Qual foi a sua sensação de dublar o personagem Batman? Eu falei, a sensação foi de frustração. É uma coisa que eu queria perguntar pra você agora. É um personagem que você jamais imagina que vai fazer na vida. Eu até dirigi o Batman em algumas temporadas quando a animação da Warner. Eu dirigi umas temporadas lá com o Márcio Seixas fazendo o Batman. Até fiz uns personagens que eu me escalava pra fazer algumas pontinhas. Não, outro dia eu vi uma cena que eu nem lembrava que eu tinha feito, alguém postou ali, dessa época, né? E dirigi, mas quando você, um ator que você dubla, faz o Batman e você não tem o personagem, caralho, é uma puta de uma sacanagem, né? Eu concordo. Você há de convir que é uma falta de respeito. Eu não falei que sacanagem, mas eu falei, é uma falta de respeito que vocês fazem com a gente. Na questão dos games... Falei mesmo, eu nunca tive freio na língua, né? Eu sempre fui muito sincero, né? Então, eu tenho esse problema. Na época as pessoas falam, é tão, como é? Um termo tão... meu Deus, eu com os termos e nomes. É tão... pessoa assim... engraçado, porque pode, sei lá, uma coisa... Como é que é um termo que diz? É tão... enfim... né? Por quê? Porque eu falo a verdade? Incomoda, né, filho? Você prefere a verdade que prefere a mentira que agrada, mas esconde? Ou a verdade que como é que revela, mas... Ó, estão falando até aqui, mas sacanagem. Desagrada. Oi? Não, comentaram aqui, ó, sacanagem.
Pois é, rapaz, achei uma puta de uma sacanagem, né? É tipo assim, E se eu tivesse acesso à imagem, a gente faz um trabalho melhor, porque dublagem, você tem que ter acesso à imagem, porque é uma ferramenta que você tem para você fazer seu trabalho. No caso, Eu não sou cego, no caso eu não dos tenho uma games, audição privilegiada. Eu tinha, quando era jovem, eu tinha um ouvido meio que... Eu pegava a música muito facilmente, assim, quando a gente ensaiava, né? As notas, a gente fazia 4 vozes, então eu nunca perdia a minha voz e botava a voz do lado para a pessoa lembrar, com várias vozes, então eu nunca tive esse problema, né? Mas não sou cego, eu preciso ver, senão... né? Você tá ouvindo aqui, mas e aí? E aí? E aí? E o texto? E a labial ali? Pra gente ver, pra ficar uma coisa mais... No caso, né? no caso É dos muita games, sacanagem, velho. no caso dos Então games, eu não vi, quando vejo alguma coisa passa assim, eu vejo uma cena aí já vejo uma merda, não vou ver, que eu vou ficar puto, dá vontade de fazer tudo de novo, né? Então é isso. A sensação é essa. Os games a gente também não tem acesso, sim, mas é game, né? Uma coisa meio mecânica mesmo, então sim, eu não me tinha- incomoda porque também eu não jogo, então é uma coisa que eu também não vou ver nunca. Então, se ficar ruim também, coitado de quem usa, né? Caramba. De quem vê. Porque a gente não tem acesso à imagem, né? A gente faz no som mesmo. Sim. É tamanho é gráfico, né? No caso É uma dos coisa muito games- técnica, game. No caso dos games, até tudo bem, né? Tipo, eu aprendi que o pessoal que tá fazendo os games, por exemplo, quando eles gravam... Primeiro eles gravam, acho que as vozes e tal. Aí, quando manda pro Brasil, vamos colocar aqui, eles ainda estão criando os personagens, os movimentos, a programação Sim. e... Mas sempre foi assim, viu? É um outro Eu lembro trabalho. quando eu dublei o Hércules nos anos 90. Hércules, clássico. Tinha algumas cenas que tinha tipo uma tela pintada, assim, com o tema da cena. Não tinha cena. Nossa, até ali Entendeu? também tava... Sim, quando é mundial, assim, as coisas vão ser meio que... Eles fazem tudo ao mesmo tempo, entendeu? Aí depois inserem cenas também, ou editam muita coisa. Os games também depois vem muitos arquivos, adendos que eles vão fazendo depois. Só uma coisa, Entendeu? você falou que não Aí era talvez muito... eles consertem coisas que não deu certo, que a gente também não viu. Então é uma coisa meio que no escuro mesmo, né? Mas isso aí é uma linguagem, é game. Não filme para cinema, um personagem desse. É uma sacanagem, né? Sim. É uma sacanagem. Você chegou- Eu acho que fazem isso para você, para precarizar mesmo, para dizer que você é um merda, entendeu? É para manter a coisa de não valorizar mesmo, né? Porque essa coisa de filme com famosos, isso é uma importação ridícula de algum brazuca, né? De algum brazuca, que eu falo isso com Z mesmo, que são os patriotas de outro país, né? Eles importaram essa ideia porque nos Estados Unidos o americano não tem tradução de dublagem, eles têm tradução de voz original. Que eles criam os personagens, esses são os dubladores, que dizem que são dubladores, eles não são dubladores. Eles são a voz original, que a gente faz o trabalho deles aqui, aí a gente faz a dublagem desses trabalhos. Aqui já se faz também voz original, mas acho que hoje até sumiu, porque a produção acabou tudo, né? Acho que nem tem mais, né? Não tem incentivo mais nada. Eu ouço... Teve uma época que teve ali, até o golpe aí, tinha muita produção de... Talvez ainda tenha, mas eu é que eu ouço não, também... pouco falar. As únicas coisas que eu... muito pouco, né, não tem muita produção mesmo, tá tudo falido, né? Os únicos desenhos brasileiros que eu conheço, assim, de cabeça, Pois é. falando rápido, Então, mas Mônica a ou gente Irmão não do tem essa Jorel. tradição. É como eles são lá com a dublagem, né? Eles não têm, eles também estão engatinhando na dublagem. Eles fazem agora alguma coisa lá, né? De dublagem, muito pouco. Mas essa categoria de voz original, eles têm uma força e uma autoridade no que eles fazem, né? Que eles são contratados do mesmo famoso, do mesmo estúdio. Então, às vezes, esse dublador está na época das férias dele. Ele vai passear e tem um projeto para fazer. Eles escalam um ator famoso para fazer, até ganhar menos que o cara. Às vezes até ganhar menos. Eles fazem greve para ganhar $100 mil por episódio, né, de Simpsons. Isso já rolou lá. Cada dublador queria ganhar $100 mil por episódio. Fazer, né, a voz. Então eles têm uma força, né? Eles têm moral para fazer isso.
Agora, chega numa categoria aqui no Brasil, que é análoga a isso, né? Só que é o contrário que a gente faz. Aí é aquela coisa, né, filho? É a China. Quando era a China, né, antigamente, que era trabalho escravo, que não é mais também, né? Mas é aquela coisa, né, do estereótipo, né, de trabalho escravo, vamos dizer assim. Que agora virou Brasil, né? Vamos atualizar. Agora Brasil, como Brasil, trabalho escravo. É exatamente. Então é para isso, né? Então, aí eles fazem o quê? Aí eles chamam o famoso, pagam em dólar, o cara que nunca fez isso na vida, que leva às vezes um mês para fazer uma coisa que a gente faz em 4 horas, né? Entendeu? Faz graça para quem isso? Né? Isso favorece quem? Tem aquela famosa polêmica do... Agora, se você não faz, tá bom, sai, bota outro no seu lugar. É assim que eles fazem. No caso do Buzz Lightyear também. Mas isso aí eu também não sei qual é a história, porque também não me interessa. Era pro Duda Espinhosa dublar o Buzz Lightyear, mas não aí sei se era foi um também. apresentador... Eu também não sei. Tem muita teoria de conspiração em dublagem, né? Tem muito bolsominion na dublagem também, né? Então é bom que... Então é bom a gente ficar atento com essas historinhas aí, eu não embarco, não. Eu sou mais de analisar por fora e pelas evidências e pela minha experiência, entendeu? Porque eu já fui garfado de alguns personagens, assim. Eu já perdi o número 1 da Turma do Bairro, assim. Nossa, eu adorava eu não quis fazer um evento no Anima Mundi aqui em São Paulo, eu morava no Rio. Eles queriam que eu viesse para São Paulo, ficar interagindo com o público com aquela voz do personagem, para ganhar um cachê que a gente ganhava fazendo uma frase do cartoon de propaganda. Falei, meu querido, se você me disser que a gente vai ganhar isso por hora, eu até penso. Agora, por dia, não tem condição. Então você perdeu o personagem número 1? Não, perdi o personagem, que aí armaram lá no estúdio da Valmarga, na época, que era lá que se dublava, era uma sexta-feira. E os episódios, na época, estavam indo ao ar assim. Eles dublavam e exibiam, porque era uma série que estava tudo atrasado, então eles tinham uma certa urgência, né? Então foi numa sexta-feira, eu tinha dublagem, aquela coisa, né, de cair para um estúdio para o outro, que nem uma bolinha de ping-pong. Isso que a gente não precisa mais, né? Aí eu cheguei de manhã nesse estúdio, a máquina estava virada assim. Foi uma armação da diretora com o técnico, com o dono do estúdio, e disseram que eu estava afônico lá para a Warner, para a produtora lá. Só que eu conheço a produtora. Daí ameacei o cara de falar assim, eu vou ligar para ela e vou dizer que você mentiu. Caraca! Bom, só que ele já morreu aí. Mas era o dono lá da Valmar. Armaram para me tirar, né? Então você pode ver no histórico da série. Eu dublo a série desde o início, aí chega uma hora que o Jorge Eduardo dubla, e depois de um outro episódio, a partir dali é o Hércules, que era o diretor do estúdio, né? Então é isso, né? E essas pessoas estão sempre ali para te dar uma rasteira para fazer no seu lugar. Então é uma categoria que não tem muito apreço com o colega, não tem esse respeito que aparenta, não tem. Não tem. Tem uns que você, se você parar do lado de um tapete, você corre o risco de voar, porque vai puxar seu tapete, entendeu? Não pare nunca do lado de um tapete perto de algumas certas figuras. É complicado, meu querido. E essa convivência, né, por exemplo, tem filmes que tem que tirar de um lugar para poder dublar, porque senão querem se escalar para fazer. Né? Aí você descobre porque o diretor da Globo te encontrou num estúdio e te perguntou, por que você não quer dublar tal filme? Eu falei, porque não me escalaram. Sabe? Muita intriga, muita inveja, né? Mas esse tipo de coisa também dura pouco, né? Esse tipo de coisa também dura pouco. E daqui a pouco acabou. Graças a Deus. Não tem muito futuro, né? Porque não é para ser seu, meu querido. Dá licença, não é para ser seu. Deixa a pessoa, vá cuidar do seu. Né? Mas isso é coisa de brasileiro também, né? Que tem essa mentalidade meio pequena, né? Isso ficou muito evidente nos últimos anos, né? Povo muito rejeitado, muito revoltado, muito... Povo da quinta série, né? Que estava sempre, não conseguia passar em universidade pública nenhuma, né? Aí começou a falar mal porque era tudo maconheiro. Não, ele que era burro mesmo. Perder a vaga para um drogado, né? O cara tem que ser muito burro na cabeça dele. Mas é isso, rapaz. Então tem essa mentalidade, né? Que não evolui, né? Você vê que as pessoas se apegam a essas coisas, né? E é isso. Eu nunca fui muito apegado a isso não, sabe?
Por exemplo, escalava um personagem que você já fez. Eu olhava assim, eu juro que eu não lembrava daquele ator nunca na minha vida. Falar, legal, beleza, vamos fazer. Né? Tem gente que é tudo assim, sou eu. Mesmo que não seja, ele diz que é. Você se lembra do... Eu já caí muito golpe assim também, de fulano que sabia que você já dublou, você vem pra cá. Se você pegar esse boneco aqui é meu. Caí já algumas vezes nisso também. Tem uns espertos, tem uns dubladores espertos. Você se lembra do ator do Merlin e eu? E uns amigos, eu e alguns amigos... Tem, Owen Wilson. Gosto muito de dublar ele. Os caras... Alguns amigos meus estão comentando sobre esse ator que você fez e tal. Eu gosto muito de dublar ele. Dublei o irmão dele também, o Luke Wilson. Eu também já cheguei a dublar ele em 2 filmes. Um das Panteras, eu acho. Mas eu gosto do Owen Wilson, ele é muito bom. Eu gosto desse... eu tenho uma coisa meio que... Um ritmo meio parecido, assim, né? Uhum. Eu consigo isso é tipo a minha zona de conforto. E você chegou É uma coisa que eu consigo ali, vejo uma vez ali e vou. Porque é tipo o que eu faço mesmo. Oi? E você, assim, já chegou a conhecer pessoalmente algum ator que você já dublou e tal? Cara, pessoalmente não, mas já tem muitos anos isso. Dublava há muitos anos uma série chamada... eu com o nome. Sei que o Gordo era um policial, que era o Drummond, que fazia um gordão, que era o chefe da polícia. O Domício fazia um outro. E eu fazia o mais jovem, que era um lourinho. Tipo uma delegacia, assim, uma equipe de policiais, né? Era uma série, não sei o que lá, o Gordo. Era uma série, o nome do cara, o Gordo. O Gordo? Não lembro o nome. Não, era não sei quem o Gordo. John o Gordo. Tipo assim, eu não lembro o nome dele. Mas era o nome da série. Não é que você falou o Orlando Drummond, Jack o Gordo. Acho que era uma coisa assim, Jack o Gordo. Enfim, era uma coisa assim. Uhum. E esse ator, eu fui na Broadway, eu tava vendo Sunset Boulevard. E o ator que fazia o Michê da peça, que a mulher sustentava, que é a atriz, né? Da história da peça. E eu tava olhando assim, eu falei, caramba, eu tô olhando, eu conheci a cara daquele cara. Aí eu peguei o folheto pra ver, falei, caramba, é o cara da série, que era uma coisa meio que uns 6 ou 7 anos antes que eu tinha feito. Então era uma coisa muito recente. Foi assim, mas não fui falar com ele, não. Mas o mais perto que eu cheguei de um ator que eu dublei foi assim, vendo numa peça na Broadway. Eu não lembro nem o nome dele. Acho que era Jack o Gordo. Cara, era uma série que o Drummond fazia, esse gordo. E a gente dublava junto nessa época, né? Não, acho que o Domício dirigia. Quem fazia era o Drummond, o Hélio Ribeiro, eu acho. Porque tinha uma época também que a gente fazia muito assim na Telecine. O Domício dirigia, Domício Costa. E ele fazia os mais velhos. No Dallas a gente fazia assim, ele fazia o pai, eu fazia o filho dele. E o Hélio fazia o entre mim e ele, né? Uhum. Hélio Ribeiro. Então tinha muito filme que a gente dublava sempre assim. Quando era mais velho era ele, quando era do meio era o Hélio, quando era mais jovem era eu. Foi uma época assim, no final dos anos 80, assim, teve muito filme que a gente fazia lá. E era aquele tempo que a gente botava os scripts assim e ia tentando fazer, ia junto. Onde parava a gente continuava. Era meio que desafio mesmo, sabe? Tipo um repente que as pessoas entram nesses rap que tem, que a pessoa fica desafiando o outro. Era meio uma vibe por aí, né? Que a gente fazia muito na bancada. Uma coisa de se sentir desafiado e desafiar o outro. Às vezes você mudava o texto, o cara não estava prestando atenção, tu derrubava ele. E tinha que estar ligado, que as pessoas às vezes não... Né? É dublagem, não é? Sim. Ler o que está escrito, né? Tem que ficar ligado ali no que você está ouvindo, no que está vendo, no que está lendo. Antes era assim, né? Mas é essa coisa que eu gostava, entendeu? Mas não deixa de ter também, porque no remoto a gente tá aqui dentro também, tem o operador, tem o diretor ou a diretora, enfim. Então fica essa coisa assim, meio que um joguinho de altinho, né? De 3, né? Sim. Você joga ali, você grava, o operador edita, o diretor vê, você continua, senão você refaz, né?
Então fica essa triangulação também que é legal. Isso por causa do delay da internet, né? Porque quando acabar o delay, acho que vai acabar essa brincadeira também, que vai ficar meio que em tempo real, assim, né? Vamos ver. Aí vai ficar igual o estúdio. Não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Entendeu? O delay também vai acabar daqui a pouco. Só melhorar esta bosta dessa internet que a gente tem, né? Aí melhora. Mas diga lá, pergunte aí que eu tô cansado já de falar. Tô meio rouco, inclusive. A gente tava citando lá sobre os games. Você disse que não é muito ligado nesse negócio de games e tal, mas... Não jogo, eu nunca joguei. Mas você, sei lá, já viu gameplay assim no YouTube e tal, pra ver o resultado da sua interpretação, dos outros dubladores? Não. Eu não tenho curiosidade de ver. Eu gosto de fazer, entendeu? Pra mim é como teatro, não dá pra ver. A minha onda é essa, é fazer. É como se eu não vou ver, porque eu não tenho... Eu tenho uma coisa de meio que de essa coisa mesmo, sabe? De fazer mesmo. Não tenho curiosidade de ver. E se eu vir, vai me dar vontade de fazer. Sabe? Eu sou muito crítico, então eu prefiro não ver. Alguém, pelo menos, chegou pra você... Eu nem prefiro também, não, porque eu não tenho a menor curiosidade mesmo. Eu gosto de fazer, tentar fazer bem feito, e eu falo, tá legal? Então eu acredito em você. Se precisar, eu faço de novo. E se passar pra mim, eu falo, não passa pra mim, senão eu vou querer fazer de novo. Eu tenho esse problema. Alguém pelo menos chegou assim e falou pra você: a dublagem do Injustice, do Batman Arkham Knight tá muito da hora e tal? Não vi comentários já no lançamento do game, até eu lembro de algumas pessoas pedirem pra falar frases do filme, eu não tinha a menor ideia de que frase seria aquela. E ele falou isso mesmo, então eu repetia e a pessoa ficava toda feliz. Mas eu não sei, porque eu não decoro essas coisas, né? Frase de personagem. Tem uns dubladores que gostam de reproduzir as vozes, né? É uma coisa que eu até... De imitar o personagem. De fazer o personagem, para as pessoas lembrarem da voz. Eu não sou esse tipo, cara. Se a pessoa pede pra eu fazer, a pessoa fala, cara, não sei. Se você colocar ele aqui na minha frente, eu faço. Tipo assim... Porque não tem voz. A voz é a mesma, entendeu? O que muda é o tom do personagem. É você ter o original como referência. Aí você vai com a sua voz nele. Eu não sei me imitar. Eu sou muito ruim de me imitar. Eu sei imitar aquele que eu vou fazer ali. Aquele som que eu ouço ali, eu imito, mas dentro do meu estilo, né? É que o seu Batman também, ele não tem, sei lá, algum tipo de frase famosa ou marcante e tal. Não sei, se tem também não sei. Por exemplo, tem o Robert... Poderia até ter, se eu tivesse acesso à imagem, eu poderia até pensar numa coisa assim, né? De no momento tal, aqui eu posso falar uma coisa que eu posso falar ali, mas não tem a gente não tem acesso. Por isso que eu não gosto, entendeu? É um trabalho muito mal feito. O caso do Robert muito Pattinson... mal feito. E o caso do Robert Pattinson e o Wendell Bezerra, os caras... O Wendell pode chegar pra alguém e fazer a imitação lá. Eu sou a vingança. E tudo mais e tal. Falando nisso, o que você achou da dublagem dele, assim, no... Não vejo, rapaz, eu não vejo. Então eu recomendo que você assista esse novo... Nem... Olha, rapaz, teve a Glória Pires uma vez para fazer comentário do Oscar, né? Eu, se fosse junto com ela, ia fazer parzinho de já. Não posso comentar. Eu recomendo que você veja o filme do Batman. Esse novo filme Cara, do Batman. Eu não vejo, eu não tenho... Eu tenho... Meu tempo eu ocupo com outras coisas. Quando eu não estou trabalhando, dando aula, eu gosto de me atualizar. Eu gosto de ver aulas de histórias, de política, de atualidades. Eu vejo muitas lives o dia inteiro. Já começo, acordo ouvindo sobre política e me atualizando. Ainda mais hoje em dia, né? Que são pratos variados, todo dia acontece uma tragédia. Então tem que estar muito ligado, né? Não dá pra ficar... Minha onda é essa, sabe? Se eu trabalho com ficção, com divertimento, vertais, né? Como é que é como é o nome dessa... Trabalhar com isso, rapaz, ainda ficar bebendo e comendo isso também, rapaz. Eu acho muito artesiano demais, uma coisa muito...
Tem uma pergunta aqui, ó. Bitolada, desculpa aí, mas não me interessa mesmo. Eu fico vendo pessoas falar assim, fazer maratona de série. Eu falo, caramba, meu Deus do céu. Não aguento nem maratona de política. Eu vejo até um determinado momento, daqui a pouco eu tenho que descansar a cabeça. Cara, eu não sou, cara. Se dependesse de mim, eu tava ferrado também, porque eu não ia consumir aquilo que eu produzo também. Não sei, cara. Não tem essa cultura, né, de... Cara, eu vou falar. Nós dois aqui, a gente é muito oposto, sabe? Porque eu não gosto muito desse negócio de notícia, política, porque é uma coisa que, sei lá, eu me sinto mal, domina, sabe? Não, eu não sinto mal. Me sinto mal se eu for guiado. Eu não permito que ninguém sequestre meu raciocínio, nem ninguém, não. Eu sinto uma energia muito Eu tenho que estar com meu raciocínio funcionando, sabe? Plenamente. Não consigo, não. Para poder trabalhar, tem que estar com meu raciocínio vivo, meu querido. Tem que estar ali ligado, né? Para saber o que eu estou fazendo. E perceber também. Porque nosso trabalho depende da percepção, Felipe. A tua interpretação depende da tua percepção. Se você não exercitar a sua percepção, a sua interpretação vai ficar medíocre, que nem a sua percepção. Eu acho muito limitado, gente, ficar só nessa coisa de ver e ficar atrás de filme, de série, de seriado, é muita ficção pra minha cabeça. Eu não consigo. Eu gosto de fazer, né, naquele limite ali, fazer o máximo que eu puder né? Que eu puder me aproximar daquilo que eu tô vendo ali. Esse é meu prazer, de fazer. Eu gosto de fazer uma coisa bem feita. Porque exatamente por isso, porque tem gente que perde maior tempo, gasta dinheiro vendo isso, então vende um trabalho ruim ainda. Então a gente tem que se esforçar em dobro para fazer um trabalho decente, pelo menos, é um trabalho, né, profissional, bonitinho, para quem gosta de ver, quem consome isso, né? Uhum. Para sentir prazer no que tá vendo. Isso me dá prazer. Agora, não ver, não. Não é a minha onda, não. Não gosto de ver, não. Principalmente o que eu faço, né? Não gosto, não. Às vezes passa assim, até eu vejo. Uma vez eu vi uma coisa que eu achei, até que ficou legal isso, né? A gente é muito crítico, mas tem coisas que, né, tá razoável, né? Passa. Uma coisa meio que... É o feijão com arroz que a gente faz. Agora, eu ficar postando coisas que eu faço, porque tem gente que fala, por que você não posta coisa que você faz? Pô, aí, meu amigo, é só procurar. Eu ainda tenho que postar. Você tá curioso pra ver? Pô, é ter muito ego muito à frente de si, né? E também eu venho de uma geração que a gente fazia teatro, e essa coisa do musical, de fazer... Eu fiz muito espetáculo de cabaré, de contato com a plateia, sabe? Cantar no meio do público e ser aplaudido, né? E, em cena aberta, às vezes você fica até meio envergonhado, mas não, é o resultado do seu trabalho. Então, você quando tem essa parte do ego toda já trabalhada ali onde ela tem que ser trabalhada, que é onde você, né, bebe do público, né, da reação, principalmente comédia, que é a minha praia. Eu gosto muito de comédia, né? Eu adoro. E você vê o resultado do riso quando você não esperava. Às vezes no espetáculo você ensaia uma comédia, você jura que vai ter uma gargalhada ali, é um silêncio. E tem um determinado momento que você tem que, às vezes, fala, cara, cala a boca, você não esperava uma gargalhada naquele momento. Então é isso que é o barato do ator no teatro, né? Essa troca, né? Aí quando você alimenta isso, quando você vem pra dublagem, isso não... É um trabalho muito técnico, não dá o menor prazer de ficar exibindo o que eu faço em dublagem com a minha voz. Eu não tenho o menor prazer de fazer isso. Sinto muito, se as pessoas esperam isso de mim, eu vou ficar devendo. Tem tudo gravado aí, gente, né? Pelo menos no digital tá tudo aí. A parte dos anos, antes dos anos 90, antes dos anos 2000 praticamente, deve estar tudo já ferrado. Mas tem uns historiadores, um pessoal que guarda essas relíquias aí. Tem um cara no Rio que ele tem o maior arquivo desses filmes dos anos 80. Então tem gente que preserva isso, né? Então é legal você saber disso já, né? Mandaram filmes que eu falo, caraca, eu não imaginei nem que eu tinha dublado esse cara na vida e tinha dublado o cara lá mais jovem. Né? Essas coisas, né? Isso é legal de ver. Agora, eu ficar pesquisando sobre eu mesmo, não, acho muito ego trip demais. Não consigo ser assim, não.
Meu perímetro umbilical, ele não fico nele não, filho. Ó, Eu quero ver o mundo, eu quero saber o que está acontecendo, não quero ser enganado por ninguém. Diga. tem uma pergunta aqui que eu acho que você vai gostar, ó. Diga. Tem dica pra quem quer começar na dublagem? Você faz o curso do Ettore, pô. Pode fazer. Mas se você quiser começar na dublagem, comece a conhecer você, né? Interpretando a sua voz, o seu estilo de falar, né? Tentando dar uma neutralizada nos sotaques. Tem uma certa polêmica aí de que as pessoas ficam dizendo que está cancelada por causa de sotaque. Não é isso, gente. É uma convenção que existe. Ninguém inventou isso, né? Uma dica A gente básica... mora num país continental que tem um monte de sotaque. Adoraria ter um monte de sotaque, mas aí você regionaliza os personagens, caracteriza o personagem, fica um monte de caricatura junto. Não faz sentido isso. A não ser que a proposta seja de um... É que eu tenho muitos alunos que tem a coisa que eu chamo de gringos do meu Brasil, né? Que são os porta, torta, que só o gringo é que fala assim, por favor, senhor. Esse R, da onde vem esse R, meu Deus? Do interior de qualquer lugar do Brasil. Entendeu? Aí quando você tem esse sotaquezinho, você regionaliza o seu personagem. Você caricaturiza ele na hora. Uma vez eu fiz uma peça que era O Encoraçado Botequim, que era de Paulo César Coutinho, era em cima do Tentim, né? Que eram uns apresentadores de cabaré, que era a Ângela Vieira e o Mário César Camargo, que faziam. E a gente fazia os personagens, que era desde da pré-história até o Apocalipse, né? Então, na Revolução Francesa, tinha dois personagens, que era o patriarca e a mulher, que era o Paulão e a Catarina Abdala que faziam. Eu fazia um camponês na Revolução Francesa, e eu chegava com um chapéuzinho de palha, e o texto era todo rimado, e eu entrei no espetáculo e falei, vou fazer um nordestino, né? Meu senhor, ouça a voz desse pobre camponês. Foi uma gargalhada no teatro, né? Cara, Aí você tem que... É saber localizar o personagem, né? Saber usar esse tipo de personagem, né? teve uma situação engraçada em uma peça Você que eu pode fiz. fazer uma brincadeira na Revolução Francesa, um camponês nordestino, né? Vira uma comédia, mas, né? A situação é esdrúxula, mas enfim. Agora, se o dublador ele não pode ter um sotaque, ele tem que neutralizar esse sotaque. A não ser que ele queira fazer um personagem só, que vai ser esse caipira, né? Onde tiver um caipira, ele vai fazer. Ele não pode ter. Não fui eu que inventei, nem não é preconceito, não é nada. É uma forma de você equalizar as vozes de um país continental, né? Você não pode puxar a sardinha pro seu lado. Você tem que manter todo mundo ali numa certa igualdade, num certo equilíbrio, uma equidade, para não ficar um... Por favor, senhor! Aí eu falo, opa, quem é o caipirinha que tá entrando? Não, né? Reporta logo. A comunicação é uma coisa que tem que ser imediata. Se você não tiver uma neutralidade para você servir a qualquer personagem, você vai ficar limitado a fazer uma coisa só e vai ser sempre corrigido, né? Então você tem que condicionar isso, né? Isso eu ensino no meu curso. Venha aprender comigo. Cara, queria comentar um negócio aqui que você falou agora da sua peça. Eu passei por eu fiz uma peça nordestina também, chamada Farsa com Cangaceiro, Truque Padre, do Chico Xavier. Aí eu fazia um cabo que trabalhava numa delegacia. Aí, tipo, eu tive um pouco de dificuldade para fazer sotaque nordestino. Alguns até falavam que eu tava fazendo sotaque gaúcho. Eu não tenho, não. Porque eu convivi muito com nordestino uma época na minha vida, com Luiz Mendonça, pessoal de Pernambuco. Aí eu E o Vaninho, muita gente nordestina. E a coisa do sotaque, né? A gente, da UD, que era baiana. Aí eu contei... Uma galera, assim, a gente vai, né? Vai bebendo das fontezinhas, assim. Mas você tem que saber usar, né? No momento certo, né? Aí na peça, chegou a hora da peça lá, acho que foi a última apresentação, o preso queria contar uma história, ficou enrolando, falei, ou conte ou não conte. Aí o meu colega que fazia um padre resolveu do nada me sacanear ali pro público. Que isso, cabo? Virou gaúcho de repente? Nossa, todo mundo riu, fiquei com vergonha. Nossa, eu não acredito que ele me trollou no meio da peça.
Mas é isso mesmo. Mas foi divertido. Tem trollagem, sim. Eu falei do Casa Ré, né? A gente fez uma revista há muitos anos, chamada A Tocha na América. Era na época do Figueiredo, né, General Figueiredo. Uhum. O Casa Ré fazia o General Figueiredo, tinha uma farda branca, assim, e a gente fazia os generais. Eu fazia da Bolívia, tinha um general não sei o quê, da Nicarágua. Então, tinha uma cena numa boate gay, a gente entrava de salto alto, mas tinha uma cena que fechava o primeiro ato, tinha uma música ao vivo, né? Eram 6 músicos tocando ao vivo. E naquela época, isso foi em 83. Nessa época, a gente fazia a temporada de terça a domingo. Eram 2 sessões na quinta-feira, 2 no sábado e 2 no domingo. Então você chegava segunda e estava, né, um farrapo, mano. Trabalho. Então no meio eram 2 atos numa revista, era, né, no Teatro Rival, então tinha o bar, né, tinha que funcionar no intervalo, aquelas coisas. Então tinha um intervalo, né, que ficava o elenco inteiro assim, perfilado, assim, que tinha uma música que era a música era de Aldir Blanc e Maurício Tapajós, olha só. E tinha não é uma versão, era oh meu Deus, uma sátira da Aquarela do Brasil, né? Na época da Guerra da Argentina, ali das Malvinas, era nessa época. Então o Casa Ré, que era o primeiro nome da peça, né? Ele passava por todo mundo assim, e a cortina fechava atrás dele, ele ficava naquela frente da cortina vermelha e cantava essa música, né? E tinha dias que a gente fazia tantas sessões, né? Que tinha dias que ele chegava passava assim, ele chegava com um boné assim, botava na minha cabeça e falava assim, canta babaca, e saía. Falava, cara, a cortina fechava atrás de você e você tinha que cantar uma música que não era sua. Então eu fui meio que criado nesse ambiente, entendeu? De gente me sacaneando mesmo, o tempo inteiro. Mas você conseguiu se livrar? Claro, que a gente via, todo mundo ensaiava, o tom era legal. E eu fui e cantei, cara, mas tinha que cantar. A gente era desafiado e fazia. Ele desmaiava em cena, a gente tinha que se virar. Ele tinha uma cena que ele ligava pro Ronald Reagan, que era o presidente da Matriz na época, né? Uhum. Ele falava com o Reagan, não sei o quê, aí ele desmaiava e largava o telefone, você tinha que pegar o telefone e inventar alguma porra ali. Era uma zona, cara, mas era uma zona onde todo mundo tirava proveito, né? Uhum. E isso você só aprende, né? Eu aprendi a ser ator assim, né? Nessa putaria, vamos dizer assim, né? Um sacaneando o outro e a coisa tem que acontecer. Né? Empurrar pra cena que você não tem. Você entra em cena no palco, você tem que fazer. E aí? Foda-se. Uma vez uma atriz, que eu sempre sacaneava ela, a Tânia Moraes, que eu imitava a voz dela, eu tô meio rouco. Ela tinha uma voz meio assim. Uhum. Então eu sacaneava ela no ensaio sempre, assim, né? Imitava ela assim. E um dia ela caiu nessa cena que ela fazia. No Rival tem uma escada que você, quando dava a volta pra sair pra plateia, lá por fora, assim, né? Você tinha que descer uma escadaria pra sair ali perto do bar. Nessa escadaria, essa menina caiu, rolou, deu torceu o pé que não podia fazer o espetáculo no outro dia. Aí no outro dia, o que vai fazer, não sei o quê. Eu falei, deixa que eu faço. Eu botei um vestidinho dela. Eu já tinha o salto alto da cena da boate gay. Botei uma peruquinha, uma purpurina na boca e entrei em cena, fazendo o texto dela. Que apresentava 3 caralhões enormes assim em cena. Era Nedira Campos, que é uma atriz, Nádia Carvalho, que é dubladora também, e a Daúde, que era uma cantora há muitos anos. Eram as 3 caralhas que eu tinha que apresentar, que eram os pênis exocé. Que a peça era do Gugu Olimecha, ele tinha meio que uma fixação em pênis, né? Era tudo assim, né? O Gugu Olimecha fez muito roteiro de Chico Anísio, né? Uhum. Era de circo. Então foi com essa galera aí que eu sou meio que forjado nesse... E a minha ideia era continuar fazendo teatro, né? Mas no Brasil a gente tem que ter outras alternativas e eu me rendi pra dublagem e tô aqui até hoje. O bom da arte... A história é essa. Resumindo, em 3 horas é mais ou menos isso. O bom da arte é isso. Você tem algumas alternativas, né? E saber, né? Ter que... né, optar também, né? Não era o que eu queria fazer, mas eu gosto muito de fazer isso. E aprendi a fazer do meu jeito, né?
que é o que eu ensino aos meus alunos. A dublar como eu dublo, como eu vejo a dublagem, né? Porque eu agrego toda essa minha experiência de música com dublagem, com interpretação, né? Basicamente é isso. É a base, né, da dublagem. E a parte técnica a gente deixa para os técnicos, né? É saber fazer e tentar chegar ali ao máximo, que aí você vê que fica quase tudo perfeitamente feitinho, sabe? E os alunos se dedicam muito. E é isso mesmo, é condicionamento, né? É um trabalho de condicionamento meio que técnico, um condicionamento técnico mesmo. E que serve para qualquer coisa que você fizer. O que muda é a dramaturgia, é o estilo do personagem. Mas a técnica é uma, para qualquer coisa. Até para game. Você usa só a parte de métrica mesmo, né? De medir e de tons, né? Que, por exemplo, no game tem coisa que você não sabe se está inspirando ou expirando, mas o som é esse. Entendeu? Aí você faz meio que... Não sei se você começa inspirando ou expirando, mas basicamente dá certo. Mas se você tivesse a imagem, você via a pessoa inspirando e expirando. Aí você ia juntinho com a... né? Ficava mais preciso. Ia dar mais certo. A imagem dá a precisão que falta, né? Que a gente tem que ter. Né? Um clichê, dublagem é a imagem. Exatamente por isso. A gente precisa dessa ferramenta para a coisa fechar. A gente não sincroniza só na boca. Né? Uns do Batman que eu fiz tinham uma bolinha assim na boca, às vezes. Se eu falava na época que eu estava dublando um cu. Aí quando a cena, eu falei, cadê o cu que eu tava dublando ali? Bota o cu ali, menino, pra dublar, que eu não vejo a boca. Era só isso que eu via, entendeu? Mas a boca ali, nada, é a mesma coisa. Você não viu o Batman, mas via a não, boquinha só dele mexendo. Cu, a boca ali dentro dele. E daí? Eles acham que dublagem é isso, né? Você encaixar um texto numa boca. É muito limitado essa gente, né? Esses empresários, esses grandes empresários, eles não sabem, não conhecem nada do que a gente faz. Nada. E querem impor a ditadura deles, né? Porque tem uma pirataria, eu sou prejudicado. Eu faço a porra do filme. Não tenho acesso à imagem, cara. O que é isso? É brasileiro, cara. Eu sempre reclamei e vou reclamar até o dia que eu morrer. Pode me perguntar quem for. Eles já me perguntaram ao vivo lá. Eu falei pra eles ao vivo. Não sei nem se era ao vivo aquela porra, mas era. Um evento que teve aí do DX, não sei o que. Aí. Tem 1 ano e pouco, 2 anos. Não tem muito tempo, não. Tem um evento mundial aí. Devia ser ao vivo, né? Falei mesmo. Foda-se, não gostou, foda-se. Assim, pelo meu conhecimento, que eu aprendi, né? O cliente, ele teme muito pelos vazamentos de informações, que é tudo muito cedo e tal. É por causa desses profissionais, né? Profissionais que gostam de se exibir, então exibem um teaser de um filme que não foi lançado. Sabe? Vá fazer outra coisa da vida, meu filho. Né? Deixa pra isso, quando for a hora certa, alguém divulga. Sabe? Antigamente tinha gente que fazia divulgação nas peças, tinha um profissional pra isso. Hoje em dia esse profissional não existe mais. Se existisse, tava morrendo de fome. As pessoas mesmo se divulgam, né? Não precisa de ninguém. As pessoas mesmo se botam qualquer coisa, né? Bota a bunda na janela. Não precisa de ninguém pra divulgar. Então é muito por aí, né? A pessoa tem essa sede de aparecer. Aí atrapalha uma categoria que não tem nada a ver com ele, né? Mas o que a gente pode fazer, né? Não dá pra também tirar uma pessoa do meio por conta disso. Mas deveria, né? Deveria. Tem tipo de gente que não devia nem estar aqui, inclusive. Vai ser tiete, né? Vai ser sei lá o quê. Outras 2 duvidazinhas aqui rapidinho. Tem uma entrevista com um ator do Batman que você dublou, que ele até gostaria de voltar a dublar. Christian Bale, ele gostaria de voltar a ser o Batman, assim, também. Você acha que ia ser da hora voltar a dublar esse Batman? Se tivesse a imagem, eu adoraria. Agora, se não tiver, ia ser a mesma merda, né? Mas não vou deixar de fazer, escalarem, né? Também tem isso, a gente às vezes nem é escalado, né? Então o hype já não ia ser mais tão grande por causa da falta de imagem, né? Oi? O hype não ia ser tão grande por causa da falta de imagem, né? Como assim? Hype, tipo, empolgação e tal. Não sei. A minha? Isso. Seria um pouco maior, um pouco mais, né? Mas dá mais um pouco de prazer no que tá fazendo, né? Que também vai ter consciência do que fez. Eu não tenho essa consciência. Eu não tive acesso à imagem.
Também vai ter... Quando você faz um filme, você lembra de algumas cenas que você fez. Mas esse eu não tenho memória nenhuma disso. É uma pena, tipo, nossa, como é que pode... Eu lembro de uma cena você falou até de uma cena que a gente... Uma cena que é marcante, até porque é uma cena muito bonita. É aquela cena final do Marley e eu. Que ele conta a história do cachorro, que o cachorro morreu. Aquilo é muito emocionante, né? Aquilo é uma cena que você não esquece de fazer. Você lembra que é uma cena bonita, uma cena densa, uma cena, né, que tem uma emoção mesmo. As pessoas falam muito daquela cena. E é uma cena que você tem que ter a imagem. Como é que você vai fazer uma cena daquela? Que aí você consegue equilibrar até a emoção de acordo com a imagem ali que você está fazendo, né? Se for muito no som, eu não sou cego, gente. Eu não tenho essa habilidade de perceber esse detalhe só com som. Eu preciso da imagem. Eu tenho essa deficiência, né? Porra, né? Pelo amor de Deus. Eu não tenho essa deficiência e eu tenho essa necessidade de ver ali a imagem. Acho que qualquer profissional tem, né? E me foi negado isso. Eu sou muito puto, fiquei muito puto e continuo até hoje, quando lembro disso. Que eu acho uma falta de respeito. Mas é mais uma falta de respeito. Não é a primeira, não foi a primeira e nem vai ser a última, com certeza. É uma pena. O pessoal até do chat ficou um pouco chocado também, ó. Caraca! Mas eu sempre falei disso, aí, né? Desde 2014 eu falo disso. Que foi quando eu parei de dublar o Batman. Eu comecei a dublar aquele filme em 2005. Tem muitos anos, né? 2004, eu acho. Em 2005 eu fui pra Fortaleza fazer uma peça lá. E eu já tinha dublado aquele primeiro filme, em 2005. O Batman Begins, né? Isso, foi o primeiro. Aí lá... Que nem sabia que ia ter uma trilogia também. A gente não tem essa informação. Sabia que talvez viesse um outro filme. Mas, e depois vieram os games, mas foi depois, eu acho. Os games vieram depois. Os games vieram depois. Acho que só em 2010, eu acho, se não me engano. Deixa eu ver. Eu não lembro de datas assim não, mas foi bem depois. O Injustice 1 foi antes de 2015, não lembro. Então, não, esse foi o Injustice, mas teve os outros, né, o Arkham. Talvez em 2012. O Arkham Knight, eu tenho certeza que foi em 2016. 2016? É mesmo? Não, em 2016 eu já estava aqui em São Paulo, não foi não. Ou em 2015, é que agora... Talvez em 2015, no início, ou 2014. Mas os Arkham Knights, eu acho que eu fiz antes. Eu fiz na mesma época, eu acho. Não passou de 2015, não. Foi antes. O Batman Arkham Knight foi muito bom. E o último filme foi em 2014. Foram 10 anos fazendo o personagem. E nesse estado, né, de insatisfação. Porque eu não tive acesso ao personagem. Eu fiquei muito puto mesmo. E você não viu os filmes por causa dessa insatisfação? Não vejo, não vou ver. Não vejo, eu não gosto de ver, já não vou ver, então é mais um motivo para eu não ver. Se eu já não tenho o costume de ver, ainda mais fazendo um trabalho desse... Mas não é por causa dessa situação. Eu não garanto. Eu, inclusive, até ver legendado até deve ser melhor. Oi? Vai ter também um outro jogo do Batman, entre aspas, eu acho que o primeiro eu tive acesso à imagem, que foi com o Lauro Fabiano, se eu não me engano. Eu acho que o primeiro... Não, o segundo... Eu não lembro mais. Alguma coisa eu cheguei a ver. Agora eu não me lembro, cara. Não eram todas as cenas, não, mas eu cheguei a ver algumas cenas. Mas mesmo assim... vai ter mais um jogo do Batman, que é Gotham Knights, que a gente vai... Não vai ser exatamente com o Batman, mas tem uma aparição dele bem rápida, assim... Mas deve ser o Batman do momento também, né? Eles geralmente fazem com quem tá fazendo o personagem, né? Na história ele tá gravando um vídeo pros seus, entre aspas, filhos. Asa Noturna, Robin, Batgirl, a Capuz Vermelho. Então pode ser o Márcio Seixas, o mais velho é o Márcio Seixas. Se for animação é Márcio Seixas, não sou eu não. Eu faço do Christian Bale, daquela... Esse você não chegou a dublar? Daquela época ali. Qual? Esse jogo que ainda vai lançar. Não. Não tem porquê. Não tem porquê, eu já não tô nesse personagem há 8 anos, viu? Não tem como. Eu fiz aquele. Não tenho nenhuma... No Injustice tinha sido trocado pelo Nenhuma Márcio Seixas. espera, acho que não tem nada direcionado nesse sentido. Pra mim não tem.
Já. Na minha época foi aquela lá. Não tem revival, a não ser que o Christian Bale, mas mesmo assim podem me trocar também. Não garante nada eu dublar. Você acha que não conseguiria fazer o Batman de novo? Se ele fizer, não sei. Se me escalarem, eu vou agora. Não sei se vão me escalar, né? Aí não é problema meu. Eu sempre falo assim, por que você não dublou aquele filme? Eu falei, qual filme? Aquele falou, não sei qual filme, eu não dublei, então não sei. É tipo, nesse caso, é tipo corno. Você tá falando com o corno. Eu devia perguntar a quem fez, não ao corno aqui. No caso eu não fiz, então... Não, você fica na situação de que foi traído, né? Então você tá perguntando a pessoa errada, filho. Vai lá na fonte, lá que você vai saber por que não me escalaram pra fazer. Não é um problema meu. Às vezes foi um pedido do cliente, não sei. Às vezes alguém invocou, não sei. Às vezes alguém queria fazer e meteu a mão, mas não sei. Tem várias possibilidades, entendeu? Eu sou o último a saber. Aí eu fico na posição do corno, então não tem como garantir, nem afirmar, nem negar, nem... O Batman, nem me revoltar também, que eu não tenho o que fazer. Fazer o quê? Assim, o Qual Batman, é a posição do corno? Se conformar e seguir em frente, né? O Batman é uma obra, assim, como muitas que no futuro ainda vai ter série, um filme ou até tem, jogo. Tem desde que eu nasci, rapaz. Você acha que... Desde que eu nasci tem Batman, vai ter Batman até o fim do mundo. Você acha que... É um personagem universal e atemporal, né? Eles vão inventar qualquer coisa pra fazer Batman. Você acha que no futuro você teria uma chance de... Não. Como os outros que fizeram também não vão ter. Eu não dublo nada mais pra Disney porque eu fiz Hércules há 20 e tantos anos atrás. Então eles têm uma coisa de... O negócio dele é botar famosos pra fazer. Não é mais quem faz o quê, entendeu? Eles ficam atrás de marketing, mídia e sei lá. E patrocínios e jogadas de marketing, enfim, é uma coisa que não é a minha praia. Eu não mexo com essa coisa, não tenho... Acontece, mas eu vejo que pelo menos é pouco, vamos dizer assim, sabe? Eu abri uma vez a conta do Instagram, fiquei uns 2 anos recebendo um monte de fulano tá seguindo você. Fulano tá seguindo, eu falei, caramba, o pessoal tá me seguindo, eu não tô indo pra lugar nenhum. Aí, quando eu resolvi começar a postar alguma coisa, aí foi um monte de gente embora, já tinha quase uns 5 mil gente que eu não sabia de onde tinha vindo. Aí foi eliminando tudo assim, né, a seleção natural. Eu falei, coisa boa. Aí você vai se livrando do que não interessa. Aí vai ficando mesmo quem tá afim de fazer, de ver outras coisas. Não eu lambendo a minha cria, nem babando meu ovo, né, nem ficando me... Eu acho muito masturbação essa coisa de gente que fica se postando. Eu entendo. Sabe, é uma coisa é minha mesmo, sabe? Eu acho aquela coisa de pagar mico, né? De ficar se oferecendo, sabe? De ficar se exibindo. Eu não tenho isso. Não tenho isso. Tava de me exibir no palco, numa personagem. Aí eu me exibi a beça. Sai nem tanto, mas na cena... Me deixa em cena só pra tu ver. Agora, negócio de ensaio, também não gosto muito de ficar ensaiando. Ensaio meio que má vontade. Eu gosto mesmo da lida ali com o público, que o personagem, a gente vai conhecendo o personagem ali. Olha como a gente é oposto, mano. Eu adoro fazer ensaio. Não gosto. Eu gosto até gosto por causa da bagunça. Mas acho uma coisa que não rende. Chega um momento que fala, caramba, precisa de gente pra ver. De público pra reagir. Me dá uma gastura. Aí começa a ficar ali. Pra criar uma peça, não evoluo, não. Pra criar uma peça... Não consigo evoluir, não. Eu só consigo evoluir com o público. Porque pra criar peça tem que fazer ensaio assim também. Eu entendo, você vê o que eu vou fazer, mas não gosto de ficar me exibindo. Eu acho meio... E o bom de... meio chato. Agora, quando é musical, você tem que ensaiar a coreografia, é outra coisa, né? E o bom de você tem que ensaiar pra ficar tudo direitinho. Agora, cena, a gente entendeu a cena, passa 1, 2 vezes. Sei lá, 1 vez por dia, enfim. O bom não fica passando sempre, né? A não ser que tenha problema, né? O bom de ensaio, assim, por experiência própria, que a gente faz as mesmas cenas, assim, várias vezes e... O negócio de uma boa... a estrutura de uma peça é leitura. A cena uma boa leitura de mesa, você discutir o personagem ali. Aí quando vai pra coisa, você já tá com o personagem, mais ou menos. Né? Sabendo o que você vai fazer, quem você é ali. Acho que tem que estruturar primeiro. Dessa parte eu gostava, né? Aí que a gente brincava da coisa dos personagens, né? Nas leituras. Agora, ensaio é uma coisa muito desgastante.
e fica repetindo aquela coisa. A gente já vai repetir várias vezes, mas tem que ser, né? Não tem como. Pra ficar amarradinho, limpinho, a gente tem que fazer. Mas rola uma má vontadezinha da minha parte, sim. Que eu não tenho muito saco, não. E ficar fazendo a mesma coisa, assim, vai ficando mecânico, né? Eu preciso de reação para poder reagir mais ainda. E a coisa ia aumentando, né? Se não tiver a reação, eu fico meio ali, sabe? Não rendo muito ensaio, não. Mas eu gosto. Mas tem muito tempo que eu também não faço nada. Eu tô cheio de problema de coluna. Musical acho que não vai dar mais pra fazer. Coreografia também não tá. Ah, eu sinto muito. Então, já foi também. Mas é isso, entendeu? Estamos aí. Eu acho que já tem tempo pra caramba que estamos aqui, rapaz. 2 horas da manhã, rapaz. Exatamente. Então, gente, ó. Caramba, eu tô dizendo, se deixar eu falo até amanhã, rapaz. O tempo estimado é de 1 hora, mas às vezes a gente passa pouquinho assim. Umas 2 horas. Tem podcast que já durou quase 2 horas. Então, gente, Tá batendo o recorde aí, ó, tá vendo? é isso, já deu o nosso tempo. Obrigado aqui. aí. Desculpa aí de boa. a profusão de... O podcast é isso, bater bastante papo, assim, É isso aí. e tal. Quem quiser fazer um cursinho aqui, mais ou menos comigo, é na Oficina de Atores de São Paulo. Manda o link pra mim que eu coloco www.oficinadeatores.com.br. Manda o link pra mim que eu coloco na descrição quando a live estiver gravada. Mando pra você. Aí, gente, a Mayara, ela não pôde estar aqui também. Falou, né? Porque o celular dela quebrou. É uma pena, tipo, ela não teve a oportunidade de conhecer o Ettore, mas quem sabe numa próxima, assim, vai ser muito bom. Legal. Cara, quando ela ver isso aqui gravar, ela vai ficar em choque. Tipo, como ele não viu o Batman? Não. É uma pena, é um pouco triste também, mas... mas não vê. Mas faz parte, né? Não me faz mal, não. Já fez, agora não. Só uma decepção mesmo, né? Podia ter uma memória mais afetiva, não me deixaram ter. Mas é isso. Antes da gente encerrar, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Ettore? Não, tá tudo bem, tudo certo. Tá certo. Só queria acrescentar pro pessoal saber votar, né? Pelo menos, né? Ver se a gente sai desse buraco. Bom, então, pessoal, é isso aí. Ettore, foi muito bom receber você aqui. Muito obrigado. Obrigado eu. E a gente, até. Na descrição também vai ter o Instagram do meu novo grupo de teatro. Montei um grupo de teatro. E a gente tem planos para se apresentar em dezembro, janeiro. Ettore, agora que eu descobri que você está aqui em São Paulo, pô, dá uma... São Paulo. Quando a gente tiver em cartaz... mas eu sou meio bicho do mato, assim, eu fico meio tocado mesmo. Nessa pandemia, então, eu quase não tenho saído, não. Mas, enfim, a gente pode ver. Quando a gente tiver em cartaz, dá uma assistida em nós. Beleza. A gente se vê pessoalmente. Legal. Prazer, Rafael. Valeu, gente, quem tiver assistido aí. Desculpa qualquer coisa pessoal. aí. Mas Falou. é isso aí. Valeu.